Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus. Te busco, te procuro a Deus. Bom dia para você que nos escuta pela Serra Verde FM 87,9. Está começando o programa Você Pergunta e a Bíblia Responde. Eu sou Giovanni e estamos aqui com o pastor Renato. Bom dia, pastor. Muito bom dia, Giovanni. Bom dia a todos que nos escutam. Para nós sempre é um grande prazer poder fazer esse programa e sempre lembrá-lo que o nosso objetivo, o nosso propósito é abençoar a sua vida por meio da palavra de Deus. E esperamos então que hoje esse programa seja de fato uma bênção em sua vida. Obrigado. E pastor, o tema de hoje eu gostei muito, que é o que são os santos na Bíblia. Ou seja, nós podemos ser santos. Santos são só aquelas pessoas perfeitas, que morreram, que nunca pecaram. Então, pastor, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Ok, Giovanni, essa é uma ótima pergunta realmente. Nós vivemos num contexto em que as pessoas muito falam sobre santos, e vejamos então o que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto, tá bom? Então, para entendermos o que são santos, de acordo com as Escrituras, precisamos primeiramente compreender o significado da palavra santo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos pelo menos dois significados dessa palavra. Um primeiro significado da palavra santo diz respeito à pureza. É a ideia de alguém puro, sem pecado. Nesse sentido, só Deus é santo. Só Deus realmente é puro ao ponto de não ter pecado algum. Um segundo sentido da palavra diz respeito à separação. Ser santo é ser separado de algo para o uso exclusivo de outra coisa, certo? Então, a ideia de santo é essa, é você ser separado da impureza e assim se dedicar à pureza. Então, nesse sentido, a palavra santo também ela é aplicada, certo? Então, nós precisamos começar entendendo aqui esses dois significados. Mas, pastor, tem santos na Bíblia? Como é que eram esses santos? Sim, Giovanni, quando nós lemos a Bíblia, a Bíblia chama algumas pessoas de santos. Eu gostaria de ler um texto em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 1, que nos é dito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Então veja aqui que nesse versículo, o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja, para os cristãos de Corinto e os cristãos que viviam ali na região da Acaia, Paulo chama esses cristãos de santos, a todos os santos em toda a Acaia. Então, todas as vezes que a Bíblia fala de santos se referindo a pessoas, a Bíblia vai mostrar que esses santos são os cristãos. Santos são aqueles que arrependeram-se dos seus pecados e passaram a seguir a Cristo. Santos são aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Então, de um modo muito claro, santos é aplicado também às pessoas que são cristãs, às pessoas que seguem a Cristo como Senhor e Salvador. Mas, pastor, e o que significa ser santo? A gente pode ser também santo? Agora, essa pergunta vai justamente nos esclarecer mais acerca desse versículo aqui de 1 Coríntios. Então, por que esses cristãos são chamados de santos, né? Qual é a ideia? O que significa um cristão ser santo? E aí, para entendermos, eu gostaria agora de ler outra passagem, agora na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós lemos primeiramente a segunda carta, agora leremos a primeira carta no capítulo 6, versículo 9 e 11, que vai nos esclarecer qual é o significado de santo para aqueles que são cristãos, certo? Então, 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 9 ao versículo 11, o apóstolo Paulo, falando para os mesmos cristãos que ele chamou de santos, Paulo diz o seguinte:
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse texto é um texto que chama bastante a nossa atenção, por quê? Porque o apóstolo Paulo aqui está falando de algumas práticas que farão com que as pessoas não herdem, não entrem no reino de Deus. Paulo, de modo muito claro, está falando que os roubadores, os idólatras, os impuros, os efeminados, os avarentos, aqueles que amam o dinheiro, amam a riqueza, os ladrões, tais pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí Paulo continua dizendo que os cristãos da igreja de Corinto, alguns deles até tinham praticado essas coisas. Talvez alguns daqueles cristãos tinham sido ladrões, alguns tinham vivido numa vida de idolatria, alguns talvez fossem mentirosos, roubadores. E aí Paulo está falando o seguinte, que alguns de vocês foram desse jeito, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados. E aqui é onde eu quero chamar a sua atenção, caro ouvinte. Paulo está falando que ser santificado é ser lavado, é ser purificado, é ser perdoado dos pecados. Isso nos mostra que ser santo é ser alguém santificado. De modo muito claro, então, nós percebemos que o apóstolo Paulo chama esses cristãos de santos não é porque eles fossem sem pecados, não é porque eles não tivessem pecados, mas é porque eles foram perdoados dos seus pecados, eles foram purificados dos seus pecados. Outro detalhe é que esse perdão, essa lavagem, essa purificação dos pecados, ela acontece por meio de Jesus Cristo. Paulo diz, vocês foram santificados, lavados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pastor, não é só eu deixar de cometer certas práticas, não. Deixar de roubar, deixar de fazer coisas erradas. Só em fazer isso eu sou santo ou não? Não, isso realmente não procede de acordo com a Bíblia. Nós não somos santos, nós não nos tornamos santos por nossas próprias obras. Eu vou ser uma boa pessoa, eu não vou falar palavrão, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou cometer idolatria, portanto eu vou ser santo. Não, santo não é a ideia do que eu faço, santo é a ideia do que Jesus fez por mim, é aquilo que Jesus fez pelos pecadores. Você só pode ser santo ao ponto em que você realmente crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Então, mais uma vez, ser santo não é viver sem pecado. Ser santo não é uma pessoa sem pecado. Ser santo realmente é alguém que foi purificado do seu pecado. Então, na verdade, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos pecaram. Não existe pessoa santa no sentido de não ter pecado. Na verdade, a única exceção para isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler outro texto que encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que nos diz assim, Hebreus, capítulo 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui o autor está dizendo que Jesus Cristo, ele realmente foi tentado, assim como nós somos tentados. A única diferença é que nós somos tentados e muitas vezes pecamos. Jesus Cristo, porém, em tudo foi tentado, porém ele não pecou.
foi o único ser humano santo. Santo no sentido de não ter pecado, santo realmente no sentido de ser perfeitamente puro. Então, nesse sentido de ser sem pecado, puro, só Jesus Cristo. Não há nenhum outro ser humano que você possa imaginar. Não existe santo como Jesus Cristo nesse sentido de ser sem pecado. Pastor, por isso que só Jesus que podia morrer por nós, né? Porque somente Ele que é santo, não é isso? Isso mesmo, Giovanni. É interessante essa lógica, né? Então, como Jesus não tinha pecado, ele realmente era santo no sentido de não possuir pecado algum, é por causa disso que foi possível Jesus morrer por pecadores. É por isso que Jesus pôde levar sobre si os nossos pecados. Como poderia um pecador morrer por outros pecadores? Isso não teria a mínima lógica. Então, por Jesus ele ser santo, sem pecado, ele foi capaz de morrer por pecadores. É por isso que os nossos pecados podem ser perdoados, podem ser purificados. Nós podemos ser santificados por aquele que verdadeiramente foi santo, que foi Jesus Cristo. Outro detalhe ainda é que se existisse santo sem pecado, então Jesus Cristo não precisaria ter vindo ao mundo, né? Porque nós precisamos de salvação? Porque somos pecadores. Se existissem santos no sentido de não ter pecado, essas pessoas não precisariam de salvação. Então, fora Jesus Cristo, a parte de Jesus Cristo, ninguém é santo sem pecado. Santo é ser santificado. Santo é ser perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu queria então encerrar aqui a minha fala nos fazendo o seguinte desafio. Precisamos parar mais de pensar em santos e pensar mais na santificação. Santificação não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu alcanço por meus méritos. Santificação é perdão dos pecados, é purificação dos pecados que só Jesus pode dar. Quer então ser um santo? Creia em Jesus Cristo, receba Ele como seu Salvador. Então você será um santo porque será santificado, perdoado, purificado dos seus pecados. Muito obrigado, pastor Renato, muito esclarecedor. E agora vamos passar para a parte dos alôs, tá bom? Queria mandar um alô ali para o pastor Neto e sua esposa Lilian, da Igreja de Cristo em Viçosa, tá bom? E mandar também um alô aqui para os jovens da nossa Igreja Batista Regular, que é o Léo, o Luan, o Felipe, o Francisco, a Janiele, a Janet, a Karina, o Rafael, a Marina e a Ana Clara, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira nos mandar, envie aqui para o WhatsApp da Rádio Serra Verde, tá bom? Para o programa Você Pergunta e a Bíblia Responde, que teremos o maior prazer em lhe ajudar, tá bem? Fique agora com essa excelente canção e tenha um bom dia. Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Só em ti seguro estou, perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome. Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus.